Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o instrutor Bruno Baltarejo, professor certificado Adobe, dono do canal 365 Expert Adobe do Baltarejo Tutoriais, mas na aula de hoje eu vou gravar uma aula separada, vai ser fora do projeto 365, porque são aulas sobre as atualizações novas dos softwares que acabaram de sair da versão 2015.1, trazendo mais atualizações ainda para quem é dono do Creative Cloud, para quem tem um login e pode baixar as atualizações assim que elas saem. Na aula de agora, essa primeira que vocês vão assistir, vai ser com as atualizações do Photoshop, com exceção do Fuse, que eu vou mostrar assim que ele fizer o download. Então, começando pelo Photoshop, primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu abri o site da Adobe. Aconselho vocês entrarem aqui no site de Features, que são as novidades, para vocês darem uma lida também, darem uma fuçada nas novidades. Eu vou falar especificamente da de 2015.1, que são as atualizações que saíram entre ontem à noite e hoje de manhã, que é novembro, dia 30. E daí eu vou falar também do Camera Raw, que é parte do Photoshop, parte do Bridge também. Então são essas duas atualizações que eu vou comentar na aula de hoje. Então, para começar, eu vou abrir aqui o Photoshop na versão nova. E a primeira atualização de todos, vocês conseguem ver, é que a capa ficou mais bonita. O Photoshop sempre tem capas bonitas, como vocês puderam ver, tem de novo uma capa nova legal. E a segunda atualização é a janela de importação. Assim que você abrir o Photoshop, vai ter uma capa nova. Essa capa nova tem os arquivos recentes, como você também pode vir para as livrarias, para editar arquivos da sua livraria. Então, no caso, ele está dizendo aqui que a minha livraria My Library tem esses arquivos, e eu poderia começar a partir de um dos arquivos da minha livraria. Lá no canal 365 Expert Adobe, no meu canal do YouTube, tem um vídeo sobre a livraria, então procurem lá, Baltarejo Tutoriais, a parte de 365 Expert Adobe, e eu tenho uma aula mais a fundo da livraria. Além da livraria, tem aqui a parte de presets, para você começar a partir de um preset, e aqui embaixo você tem algumas opções aqui. Tem aqui duas opções de livraria, no caso seria para fazer a sincronia e para eu copiar e baixar coisas como brushes, arquivos, assets, coisas assim. E aí eu tenho também a opção de aprender coisas novas aqui em Learn, e também está falando sobre Adobe Stock. Adobe Stock, que é uma ferramenta nova da Adobe para você baixar e comprar arquivos novos. Então, por exemplo, eu quero achar um arquivo que seja um vetor de carro. Vou escrever aqui car, vou clicar Go, e ele vai abrir aqui o site da Adobe na parte de Adobe Stock para que eu possa baixar e comprar recursos. A última vez que eu acessei Adobe Stock, ele ainda não estava disponível aqui para o Brasil. Ele ainda está nesse problema que eu comentei. Ele ainda não pode ser comprado na nossa região. É uma pena, né? Então, a principal atualização, o principal motivo da atualização nova, que é o Adobe Stock, ainda não é legal para a gente. A próxima coisa que a gente tem aqui de novidade é quando você for criar um novo projeto, vocês vão ver que a interface aqui já está mais bonitinha, os botões estão diferentes, como vocês podem perceber. Eu vou criar aqui um novo projeto chamado aqui de CC 2015.1 e daí vou dar um OK. Ele abriu aqui o meu layout. Aí a primeira coisa que vocês podem ver é que o painel está com acabamento mais refinado. Vocês conseguem ver como todo o acabamento do painel está mais refinado. Os sombreados e os detalhes todos estão mais flats. O botão está com os acabamentos mais bonitos também. Não é nada, nossa, meu Deus, mas é uma novidade. Ele está com a interface mais legal. Além disso, vocês conseguem ver que o painel de ferramentas também está diferente. Como vocês podem observar aqui, ó, ele está com um acabamento diferente. Alguns ícones mudaram, como o ícone de caneta, o ícone de mãozinha e o ícone de lupa, que ficaram mais interessantes e principalmente diversificaram. Antigamente a lupa e o Dodge eram tão parecidos que era difícil você saber se estava com a lupa ou com o Dodge. Agora eles fizeram um acabamento mais legal. Além disso, você tem a opção de editar a barra de ferramentas para você personalizar sua barra de ferramentas. Então, por exemplo, tem algumas ferramentas que eu uso muito em aula e que não são acessíveis diretamente. Por exemplo, Perspective Crop Tool, eu vou jogar ele para cá. Content Aware Mover é bem legal. O pincel de histórico, eu acho ele importantíssimo e às vezes ele não fica tão visível. Bom, a princípio eu vou separar essas ferramentas. Então essas ferramentas aqui eu separei como sendo ferramentas extras importantes e eu vou dar um Done, clicar ali em OK. E daí ele traz aqui, ó, no resumo essas ferramentas para eu ter um acesso fácil. Então vocês conseguem ver que quando eu venho aqui eu tenho acesso rápido a essas ferramentas. Bom, então a gente começou vendo essas novidades. Eu li também lá no site da Adobe que outras novidades que tem é no painel de livraria. Então eu vou abrir aqui a livraria. E eles disseram lá que eles atualizaram algumas coisas da livraria. Então vamos dar aqui uma fuçada nele e daí eu já dou uma explicadinha assim por cima para quem ainda não conhece a livraria. Basicamente, essa livraria ela está sincronizada ao seu Creative Cloud. Você tem acesso a ela através dos ativos em arquivos e daí você pode exibir na web. E quando você exibe ela na web, você vai ver que ela é uma parte dos teus arquivos na nuvem através do teu login. Tudo que você baixa pelo Market, por exemplo, vou baixar essa árvorezinha e eu clico aqui, eu posso acessar
adicionar ela na minha livraria, como criar novas livrarias. Eu posso ter várias pastinhas diferentes. Eu já estou salvando esse daqui lá na minha livraria. Já estou baixando para lá, como vocês podem ver aqui. Se eu venho aqui no meu Creative Cloud Online, então, eu posso acessar aqui livraria, e ele vai abrir a livraria que eu tenho salvo, no caso eu tenho uma pasta só, e daí ele vai carregar, ele ainda está carregando, mas ele vai carregar aqui a pasta que eu tenho, e todos os arquivos que eu tenho ali dentro, como vocês podem ver. Tem vários tipos diferentes de arquivo que ele salva, e você tem maneiras bem fáceis de salvar. Então, por exemplo, eu estou salvando aqui 2 vezes sem querer a árvore, deixa eu deletar uma delas. Aí tem uma versão só da árvore. Por exemplo, eu quero fazer um vetor, vou selecionar aqui um dos vetores prontos, por exemplo, essa coroa, e eu fiz o desenho. E daí aqui em cima eu vou escolher um padrão de cor, vou escolher que eu quero dourado e sem contorno. Daí, se eu quiser fazer um acabamento, eu posso vir aqui nos efeitos, vou adicionar, por exemplo, um bevel, colocar aqui um bevel mais duro. E daí eu vou colocar também o setting para colocar um efeito de brilho, colocar que eu quero ele em screen, branco. Aí eu vou controlar aqui a opacidade, a distância, o tamanho. Vou mover aqui para posicionar ele certinho. Eu, na verdade, quero ele mais suave, então eu vou aumentar aqui o size. Por exemplo, eu criei aqui um efeito e eu tenho uma paleta de cor usada nessa arte. Se eu venho aqui embaixo, ó, eu posso carregar as cores, o estilo de camada, então ele está perguntando quais dessas coisas que eu quero adicionar, ou eu posso vir aqui separado, só a forma, então ele salvou aqui a forma, somente os efeitos, ele salvou aqui o efeito, deixa eu renomear e chamar aqui ele de metal suave. Posso salvar aqui a paleta de cor, então só o amarelo, só o preto, só o marrom e assim por diante. Se fosse um texto, eu vou adicionar aqui um texto, chamar aqui de texto genérico. Aí imagine que eu criei um padrão para esse texto. Eu vou definir que eu quero ele aqui preto e eu quero usar, sei lá, Garmond, display e beleza, é isso daqui. Esse é meu texto. Então eu terminei de criar meu texto e eu posso vir aqui salvar o meu texto. E ele salva o preset de estilo de texto. E daí eu posso utilizar ele em outros projetos. Então é um painel muito legal e é uma atualização muito boa, muito válida, porque ele serve para o Photoshop, para o Illustrator, para o After Effects, para o Premiere. E ele é sincronizado entre as plataformas. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui o After Effects e já quero até queimar um pouco a largada e mostrar um pouco de spoiler da aula de After Effects. Você consegue ver como ele mudou a capa. Então eu vim aqui Window, vou abrir aqui minha Library, as livrarias estão aqui embaixo, deixa eu jogar ela aqui para o lado. Tá aqui a minha livraria, como vocês podem ver, e daí tem os mesmos arquivos, eu posso simplesmente importar eles aqui para dentro, para utilizar eles no meu projeto de After Effects. Então, por exemplo, eu puxei aqui um iPhone que eu baixei esses dias do próprio site da Adobe, da parte que vocês têm acesso aqui no Brasil. Vocês não têm acesso ao Adobe Stock ainda, mas vocês vierem aqui na parte de marketing, os que são gratuitos vocês têm acesso. E esse lindo iPhone eu baixei aqui gratuitamente do próprio site da Adobe, da parte de marketing. E daí você poderia usar nas suas artes do After Effects. Na sequência, fazer mais pranchetas. Isso aqui é uma melhoria que eu achei muito legal. Muita gente usa o Illustrator para fazer diagramação, assim como o InDesign, que são softwares melhores para diagramação, principalmente que antigamente, para fazer diagramação no Photoshop, você era obrigado a usar scripts, por exemplo, como transformar layer comps em PDF. Ou, por exemplo, outro script que pega todos os documentos que estão abertos e transforma em páginas de PDF. Tem alguns scripts diferentes, vários deles já estão dentro do Photoshop, que vão estar aqui dentro. Então você consegue facilmente automatizar e transformar documentos em PDF, mas na versão nova está ainda mais legal. Então, por exemplo, imagine que você vai fazer uma diagramação e você vai usar, por exemplo, papel internacional, definiu que você vai utilizar 4 e eu vou dar um OK. E daí eu quero ter múltiplas páginas, tenho várias páginas em A4 que eu vou trabalhar. Então, o que eu posso fazer? Eu posso habilitar as opções de artboard. Aqui tem a opção de você criar novos artboards, você vai vir aqui em Novo Artboard, e daí ele vai perguntar qual é a configuração que você quer. Você vai ver que entre as configurações principais que tem aqui, todas são pensadas em web, mobile, e coisas do tipo, para dispositivos móveis. No caso, a gente não quer nenhum de dispositivo móvel, então para ficar mais fácil de eu criar, eu vou usar a ferramenta de artboard. Eu vou desenhar aqui, bem certinho no meu documento, e esse vai ser meu artboard 1. Se eu quero criar novos artboards, eu posso simplesmente clicar aqui no botão de mais, e eu estou adicionando mais páginas. Cada artboard que eu criei, deixa eu dar um Ctrl 0, vai estar um ao lado do outro e vai dar dividido em pastinhas. Então, por exemplo, se eu quero criar uma arte no artboard 1, eu simplesmente crio ela no artboard 1,
com a pastinha Artboard 1 selecionada. Você consegue ver como ela faz parte do Artboard 1. Aí se eu quiser criar uma arte no Artboard 2, eu vou selecionar o Artboard 2 e vou desenhar dentro dele. Como vocês podem ver, ele vai adicionando para dentro da pasta onde você criou esse Artboard. Na hora que eu exportar isso daqui, ele já vai exportar como múltiplas páginas de uma maneira bem simples. Você pode criar de outros tamanhos, não precisa necessariamente ser igual ao primeiro que você criou. Como vocês podem ver aqui, agora eu estou criando de tamanhos diferentes. E eu posso duplicar com facilidade usando aqui os botões de mais para cada uma das direções. Aí você pode criar lá um labirinto doido de artboards, se você quiser, que ele vai suportar ali tranquilamente. Inclusive você consegue ver como isso é mais simples do que o sistema que era no Illustrator de artboards. Não sei se eles colocaram essa atualização lá também, a gente vai ver descobrir na sequência. Mas por enquanto ele é mais interessante do que os sistemas que tinha no Illustrator, como vocês podem ver aqui. Se você quiser depois deletar seus artboards, é só você vir aqui nos grupinhos, ó. É como se eles fossem pastas e você pode deletar. Essas são as opções de atualização do Artboards. Vamos seguir adiante. Ele está dizendo experiência mais moderna e sensível ao toque. Eles otimizaram para ser sensível ao toque. Se você tiver uma tela sensível ao toque, você pode testar. A minha não é. Eu estou usando aqui uma Dell 2414, que é para tratamento de cor, e ela não é sensível ao toque. Então eu não consigo fazer os testes nas funções novas sensíveis ao toque. Barra de ferramentas personalizadas, eu já mostrei. Trazer objetos 3D e 2D através do Adobe Fuse. Eu vou mostrar na sequência, assim que ele instalar, o Adobe Fuse. Vamos ver como é que está por enquanto. Ainda está em 0%. Encontre fontes rapidamente. Ele está dizendo aqui que você consegue encontrar fontes marcadas, individuais, marcar como favoritos e assim por diante. Vamos testar isso. Vamos lá na ferramenta de texto. E aqui você tem as opções de fonte. Aqui está mostrando as que são parecidas, tá vendo? E aqui seria para eu mostrar os favoritos. Aqui abre o Typekit, então são as fontes que eu baixei pelo Typekit. Quem não conhece o Typekit, é uma função da Adobe bem bacana. Deixa eu abrir aqui. Para você baixar ativos novos através aqui, ó, adicionar fontes do Typekit. Você clica aqui, ele também vai abrir a página da Adobe. E na página da Adobe ele vai te possibilitar que você baixe fontes gratuitamente, de maneira bem simples. Então ele está abrindo aqui o meu Typekit. É importante que você esteja logado para fazer isso. Estou aqui logado. Você pode escrever um texto teste e daí escolher um tipo de fonte. Então, por exemplo, eu vou escolher aqui uma fonte feita à mão. Não combina com o estilo da marca da TrinaWeb, então eu vou escrever aqui alguma outra coisa. Deixa eu escrever aqui Adobe. Ó, a gente consegue ver aqui alguns textos à mão. Quando eu gostar de um deles, eu clico aqui na nuvenzinha para baixar. E tem várias opções de filtros diferentes para você conseguir configurar. E daí você simplesmente baixa. E pronto. Ele já está baixando no meu Creative Cloud. E eu acho facilmente mudando aqui para Typekit para mostrar somente as fontes do Typekit. Aqui eu clico também para abrir o mesmo lugar, para abrir para baixar. Como vocês conseguem ver aqui. Bom, então ele tem a opção aqui de filtro de favoritos. É só você vir aqui do ladinho, ó, e você escolhe quais são suas fontes favoritas. Então as fontes que você usa mais, você só vem aqui, ó, e marca. Ele já está jogando até aqui em cima as que eu já mais uso. Garamond e Antena são fontes que eu uso bastante. Uma porque é de um cliente e outra é por causa de um curta-metragem que eu estou editando agora, que foi a arte que a gente escolheu. Futura é uma fonte que eu acho bem legal também. Então eu vou marcar aqui a Futura. Bom, e aí por aí vai. Você vai marcando a Gil Sans, eu gosto bastante. Aí você vai marcando todas as suas fontes favoritas e quando você quiser acessar elas facilmente, você clica aqui nesse botão para encontrar as suas fontes favoritas. Então essa é uma adição bem legal, que eu acho que vale bastante a pena, assim como vale muito a pena também usar aqui o Typekit para baixar novas fontes. Bom, na sequência, exporte mais rápido e com mais controle. A experiência de exportação adicionada em junho agora fornece desempenho mais rápido e melhor compactação para todos os formatos de arquivo, principalmente JPEG. Capacidade de exportar os mesmos ativos em vários tamanhos, suporte para exportação sRGB e opções para incorporar metadados de copyright em seus arquivos durante a exportação. Bom, basicamente está dizendo que as opções que foram adicionadas de exportação, eu não sei se vocês já viram, mas as opções de exportação mudaram. Antigamente você tinha Save for Web aqui na lista, não está mais aqui, porque eles consideram como sendo Legacy, como sendo a opção antiga. Você pode vir aqui, ó, em exportar e vai ver que está aqui, ó, Save for Web Legacy. E daí te dá a opção de exportar artboards como arquivos, exportar artboards como PDF e ainda te encontra aqui facilmente opções de exportar como. No exportar como é o que ele está comentando, que são as atualizações que eles lançaram em julho. Então eu tenho aqui, ó, cada um dos artboards que eu criei. Aqui do lado tem os formatos. Então, JPEG, PNG, GIF, SVG são as opções de exportação que tem. E por isso que ele substitui o painel de exportar como, porque o painel de exportar como era o que te deixava. Agora que apareceu, que ele adicionou a fonte. Então, a opção de exportar como, ele era quem você usava para exportar um GIF, para exportar um PNG
ou para exportar um JPEG comprimido para a web. Nesse caso agora você vai usar o exportar, só o exportar como, não precisa ser mais o Save for Web, como antigamente. E daí eles incluíram também a opção de SVG, como também eles incluíram a opção de importar SVG dentro do Photoshop. Antes você só importava em software de vetor, como o Illustrator. Aqui se você quer habilitar ou não a transparência, se você quer trabalhar em 8 bits, o tamanho que você quer redimensionar aqui com praticidade, qual é o tamanho do canvas e o tamanho da imagem. Na sequência, se você quer adicionar algum metadado. E se você quer exportar ele como sRGB. Integração com FSVG, como eu tinha comentado. Eles melhoraram o painel glifo. Para quem não usa o painel glifo, ele é um painel para você encontrar itens da sua fonte. FI, ele é um glifo adicional, é um glifo desenhado especificamente para uma função. Se você escrever FI sem usar esse glifo, ele é um F e um I. São dois glifos separados. O glifo FI junto é um outro glifo, é uma outra arte, uma outra aparência de caractere desenhada especificamente. Ela é somente o FI junto. O meio também tem um glifo próprio para isso. Se eu clicar aqui, eu ativo esse glifo. E o que ele está dizendo lá é que você tem uma maneira mais fácil de encontrar agora usando a janela de glyphs. E daí aqui ele vai aparecer os glifos que você tem disponível. Aqui é a fonte que você está utilizando. Aqui é o filtro, que tipo de glifo que você quer achar. Aqui você vai ter um zoom. Esse menos e mais é para aumentar o tamanho da arte dentro dos quadradinhos. E ali provavelmente é os últimos que você acessou. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, ele vai adicionando lá em cima os últimos que você andou utilizando. Então é isso. Eles melhoraram esse painel, te dando opções aqui mais fáceis de você achar um glifo específico. Imagine que você quer escrever, por exemplo, no primeiro. Você quer escrever aqui, primeiro. E você não lembra que é Alt 167 para aparecer o Ozinho. Então o que você teria que fazer era navegar entre o glifo até achar aqui o símbolo de primeiro. Dá um duplo clique e ele adiciona o símbolo de primeiro. Então essa é a novidade do painel glifo. Para fechar ali, melhorias no Adobe Camera Raw e muito mais, como ele pode dizer ali. Como entre esse muito mais, tem uma coisa que eu achei bem legal, que eles reintegraram o filtro Oil Paint. Então eu vou vir aqui em filtros, converter para Smart Filters, isso é sempre útil. Vou voltar agora em filtros e vamos ver se a gente encontra o Oil Paint. Brush Strokes antigamente não ficava aqui, como vocês conseguem ver, então isso é uma opção legal. Antes fazia parte do Filter Gallery, agora eles adicionaram como uma opção separada. E eu imaginei que o Oil Paint ia estar aqui, mas como vocês podem ver, ele não está aqui. Oil Paint, está aqui em estilizar. Para quem não lembra do Oil Paint, ele é isso que vocês estão vendo aqui. Ele dá a opção de transformar a sua tela numa pintura. Você tem a opção aqui de quão estilizada, com cara de pintura, quão suave que essa pintura vai ficar. O quão limpo que vai ser os traços. Então você pode deixar ele aqui bem mais grosso e mais sujo, ou bem liso. Aí a escala da textura, que seria o tamanho da textura, e o número de detalhes nas cerdas. E aí a direção da luz, que estaria batendo nessa textura da pintura. Aí você dá um OK, e é isso. Ele transforma ali numa pintura a óleo. Então esse é um filtro que eles readicionaram. Ele já existia e eles readicionaram. Bom, a capacidade de redimensionar a caixa de diálogo e exportar, dá a opção de você aumentar e diminuir o tamanho da caixa, que antes não dava. Melhorias na conectividade da visualização de dispositivos. Isso daqui é para quem vai usar a opção de Preview. Eu não uso o Preview, que é essa opção aqui, Device Preview, que ela é especificamente para quem trabalha com apps, com desenvolvimento de apps e sites. Eu não trabalho com isso, como vocês me conhecem, eu trabalho com foto e vídeo. Então é uma parte do Photoshop que é nova e que eu ainda não estudei a fundo, que eu não conheço a fundo, mas vale a pena vocês darem uma olhada para quem trabalha com aplicações. E eles estão dizendo que tem atualizações legais também nessa opção. Bom, e para fechar, o Camera Raw também recebeu atualizações. Então vamos ver o Camera Raw separado. Eu vou fechar aqui esse projeto, vou vir aqui no Bridge. Então, por exemplo, eu quero fazer um HDR usando algumas fotos. Então eu tenho algumas exposições diferentes e eu quero transformar essas exposições diferentes num HDR. Então eu vou selecionar as exposições todas, clicar no botão de Camera Raw, que ele vai abrir a janela do Camera Raw, e assim como no Light, eles adicionaram aqui no Camera Raw a opção de você selecionar todas, botão direito e mesclar para HDR ou mesclar para panorama. O que você vai fazer é pedir para ele fundir, para ele mesclar todas essas fotos, e daí ele vai retornar essas fotos como um HDR. Para quem não conhece, HDR é High Dynamic Range, ele funde todas as imagens numa única imagem, aproveitando toda a textura de todas elas. Por exemplo, nessa exposição, que é intermediária, você
consegue ver como aqui está quase estourando, mas aqui está subexposto. Na hora que ele fundir o HDR, como vocês podem ver ali na janelinha, ele está carregando, ele vai carregar aqui embaixo, ele consegue aproveitar a luminância total e tudo está com exposição. Obviamente o tratamento de cor ficou meio forçado, então eu faria aqui uns ajustes, porque eu achei que não ficou muito legal. Para mim assim tá melhor. Mas vocês conseguem ver aqui, ó, esse seria a exposição direto na câmera, subexposto, superexposto, e aqui usando HDR aproveitando o máximo de detalhes. Então é uma maneira fácil de você criar HDR. Outra coisa que você pode fazer também é uma panorâmica. Então eu venho aqui em panorâmica, deixa eu pegar uma, bom, pode ser essa aqui mesmo. Seleciono o conjunto de imagens, vou lá no Camera Raw, e se eu quero transformar isso tudo em panorâmica, eu só seleciono todo mundo, botão direito e mesclar para panorama. Então essa é uma das opções que eles adicionaram, a opção de você fazer panorâmica direto. E outra opção que eles adicionaram também, você consegue ver aqui ó, o resultado final da panorâmica. Aqui está com cortar automaticamente, eu vou desligar e vou dar um mesclar. Ele está pedindo para eu salvar essa panorâmica em algum lugar, então deixa eu salvar na minha área de trabalho. E ó, tá aqui a panorâmica. E daí eu poderia jogar ela para dentro do Photoshop para finalizar ela, para fazer os acabamentos aqui nas partes que estão vazias. Bom, outra opção que eles adicionaram também é para quando você tiver com uma foto com um desfoque causado pela neblina, ele tem agora um desembaçar, que já foi adicionado no Lightroom antes, agora eles adicionaram também no Camera Raw. Serve para você criar um efeito de neblina ou para você tirar o efeito de neblina usando esse desembaçar. Essa é outra das novidades que tem no novo Camera Raw. Bom, eu passei aqui por todas as opções. Foi um resumo das novidades que tem no CC 2015.1. Muitas dessas coisas eu descobri aqui com vocês, gravando aqui ao vivo. Eu acabei de instalar o software novo. Eu só dei uma lida rapidamente antes de começar a gravar, porque eu tenho trabalho para fazer. Então eu só quero mesmo recapitular com vocês todas as coisas novas. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês fuçarem, descobrirem ainda coisas mais legais, coloquem ali nos comentários para me passar também, porque é importante que eu possa repassar para os outros alunos. E também para vocês fazerem uma brincadeira, uma troca de informação, todo mundo conversar com todo mundo e trazer novas experiências do software novo. Então era isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra na próxima aula e até já!